Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar início aqui, né, o conteúdo que ficou pendente, né, para essa semana, né? Então, nós vamos dar início aqui, né, o que nós chamamos de política externa brasileira, né, ali dentro dos países que nós consideramos os países latinos, né, que estão localizados ali na bacia do Rio Plata, né, que divide Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, quando nós falamos em Brasil, algumas coisas que nós devemos levar em consideração é o seguinte: a história brasileira, ela é contada com uma visão onde o Brasil quase não teve nenhum conflito, né? Nenhum conflito interno quanto externo, né? Então, só que, né? Nós temos que levar em consideração também o seguinte: a história é contada com recortes, né, e com algumas visões, né, de quem vence alguns conflitos. No caso aí, o Brasil, ele é um país extremamente imperialista na região da América do Sul. Então, na região ali da Bacia do Plata, o Brasil também influenciou muito a Bolívia, influenciou a Colômbia, entre outros países ali na região. Então, quando a gente fala em imperialismo, né, nós temos dois países que são bem fortes nessa questão do imperialismo, principalmente no século, né, XIX, no caso, os Estados Unidos e a Inglaterra. No caso, os Estados Unidos, que nós vamos ver no ano que vem a emenda Platt, né, que é quando os Estados Unidos vai financiar e organizar as independências, né, da América Central e da América do Norte, né, no caso do México, Guatemala, né, Cuba, entre outros países, né? Então isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham uma grande influência ali, mas também, né, nós temos que pensar no caso, né, do Brasil, né? Porque o Brasil ele tem um forte apelo, né, um forte apelo econômico e militar na América do Sul. Então, no caso aqui, no material de vocês, nós vamos, né, começar a trabalhar aqui uma visão, né, voltada para esse ponto de vista aí né, da América, assim, da guerra, né, da política externa que o Brasil, né, ele se colocou aí, né, naquele momento, né, que é o momento né, da independência do Brasil e principalmente o fortalecimento do Brasil como grande potência, né, na América do Sul. Né? Então, nós temos que pensar da seguinte forma. Né? Então, como é que o Brasil vai impor isso? Né? Essa política externa, né? Essa política externa brasileira. Né? Então, quando a gente fala em política externa, né? Então, o Brasil ele não vivia isolado. Então, o Brasil ele dependia de alguns princípios econômicos, né? Ali naquela região. Né? Na região do Rio de la Plata, né? Que nós, né, iniciamos aqui. Então, quando a gente fala em interferência, né, relação entre Brasil e a Inglaterra, né, o Brasil sempre foi um dos maiores aliados, né, ingleses, né, no caso aqui, né, né, na América do Sul. Né? Então, a Inglaterra ela vai ganhar muito, né, com isso. Né? E isso também vai fazer com que o Brasil ele se torne um país extremamente importante, principalmente em uma questão voltada, né, a, a busca, né, dos seus interesses. Mas, no caso, o Brasil, né, como a gente viu lá, né, na escravidão, né, sobre a produção de café, né, então o Brasil ele sofreu muita influência da Inglaterra, principalmente na questão do tráfico negreiro. Né? Então, em 1831, né, no caso aí, a diplomacia entre Brasil e Inglaterra, ela vai sofrer um forte abalo por conta dessa busca, né, que a Inglaterra tinha em barrar, né, em acabar com, né, a escravidão no mundo, porque para a Inglaterra era algo extremamente negativo ter escravos, né, por conta do seu aumento, né, do seu campo comercial. Então, no contrário, aí o Brasil ele sempre lutou, né, pela manutenção da escravatura. Então, isso é um caso muito importante, né, levando em consideração que o interesse dos ingleses era que o Brasil deixasse de ter escravos. Só que o Brasil, por outro lado, resistiu até onde pôde, né, mais ou menos, né, tanto é que o Brasil foi uma das últimas nações, né, a acabar com a escravidão. Né? Então, isso já fica bem claro no nosso ponto de vista.
Então, levando em consideração tudo isso também, então, a partir, né, de 1844, houve a Tarifa Alves Branco, né, que implantou o protecionismo alfandegário, né, prejudicando os interesses ingleses. Né? Então, no caso aí, né, muito se discute até os dias de hoje. Então, uma forma também que a Inglaterra vai ficar descontente com o Brasil, né, foi essa lei, né, que vai ter início aí em 1844, que é quando o Brasil vai começar a cobrar uma taxa a mais dos produtos importados da Inglaterra, né, aquilo que nós chamamos de protecionismo, né? Então nós vamos proteger o nosso mercado interno de chegada de produtos importados, né? Então isso é uma prática que existe até os dias de hoje, a questão da importação e exportações. E como uma resposta, no ano seguinte, em 1845, a Inglaterra ela vai impor ao Brasil, ela vai decretar a lei Bill Alden, né, que é a questão da proibição, né, então a fiscalização, né, do tráfico, né, da circulação de navios negreiros, né, de navios que levavam escravos para o Brasil e para outras colônias e para outros, né, para colônias na América Central, né, para países que tinham como uma maior força de trabalho a mão escrava. E isso, né, de uma certa forma ou de outra, né, vai afetar o Brasil. Por quê? A Inglaterra vai dizer o seguinte: se você não realizar aquilo que eu estou solicitando, como contrapartida, você terá que pagar todas as suas dívidas que você tem comigo a partir de agora. Né? Tanto é que a gente viu que um ano depois, né, foi colocada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que era a lei que proibia o tráfico do Brasil, né, o tráfico negreiro. Tanto é que quando a gente for falar de leis, né, contra a escravatura no nosso país, nós temos que pensar o seguinte: aí que surge uma terminologia, né, um apelido, né, que eu não concordo muito, mas é um apelido um pouco assim, que vai fazer com que a nossa legislação seja uma legislação desacreditada, no caso, lei para inglês ver, né, que é aquela questão que existem leis no nosso país que existem, mas elas não são colocadas em prática, no caso, por isso que cria-se essa imagem de leis para inglês ver. No caso, a lei do tráfico negreiro é uma delas, né? Então, nesse contexto aí, né, vai acontecer um atrito, né, entre Brasil e Inglaterra, né, chamado questão, né, Christian, que vai de 1860 a 1861 a 1865, né, que surgiu, né, com o episódio, né, que acontece em 61, com o sumiço de um navio mercante britânico, né, dos países, né, do Príncipe de Gales, né, que havia naufragado próximo ao litoral gaúcho, né, desapareceu na praia. Então provavelmente, né, porque a população local apropriou-se dela, né, a embarcação inglesa de William Christian, né, reagindo ao fato, exigiu uma pesada indenização ao Brasil de 3.200, né, mil libras esterlinas pela carga desaparecida. Então, é uma coisa que também que é meio complicado aqui no nosso território, né? A questão de quando há um acidente, a cultura brasileira ela é meio triste, né? Mas é assim que acontece, né? Do saque de carga, né? A gente sabe que a pobreza aqui no nosso país, principalmente nas regiões periféricas, é algo extremamente gritante. Então, mas só que isso aconteceu ali, isso vai gerar um atrito entre o Brasil e a Inglaterra, né? Vai aumentar essa rixa que já era, né? Por conta do uso de escravos aqui no Brasil, vai ficar cada vez pior. Então, junto a isso, houve no Rio de Janeiro a prisão de 3 marinheiros ingleses, os quais, né, eles estavam à paisana, estavam disfarçados, estavam assim, vestidos de civil, eles não estavam caracterizados como marinheiros, né, da esquadra britânica. Eles estavam embriagados e eles resolveram fazer algumas desordens, né, dentro do nosso território. Isso vai gerar alguns problemas e isso vai gerar a prisão de ambos. E a Inglaterra vai considerar isso como um ataque, né, algo prejudicial a ele. Isso vai gerar o atrito, né, o atrito que já começa, né, por conta do sumiço daquela embarcação, né, da questão Christian, né, ela vai se acentuar com a prisão desses marinheiros, né, considerados desordeiros, né, no caso aí. Então, diante das exigências absurdas, do desrespeito, né, da soberania nacional, aquela coisa toda, né,
Então, o governo brasileiro recusou-se a atender às condições impostas pelos embaixadores ingleses, embora tenha comprometido a pagar a indenização, né, aos navios, né, ao navio que foi, né, que naufragou. Então, no caso aí, reagindo, né, ao posicionamento do Dom Pedro II, né, o Christian ordenou que a Marinha Britânica apreendesse alguns navios brasileiros atracados na Baía de Guanabara. Né? Então, nós estamos falando de um cenário de quase guerra, né, entre Brasil e Inglaterra. Isso já rompe aquela questão de que o Brasil nunca teve conflitos. Então, no caso aí, o Brasil ele quase, né, entrou em guerra pela Inglaterra, porque, né, com a Inglaterra por conta desse naufrágio e por conta da prisão desses marinheiros. Só que, né, a Inglaterra ela pretendia impor a sua vontade, mas fato, né, que isso vai ficar pior por conta do que os ingleses vão entrar no Brasil e tomar alguns navios, né? Então ordenou que a Marinha Britânica apreendesse navios brasileiros que estavam atracados no porto da Baía da Guanabara. Então é um ato praticamente de assim de você atacar a soberania nacional, né? Isso nós estamos falando, né, de 1861, de 61 a 65. Então, essa atitude, né, foi considerada, né, ofensiva, né, então essa atitude ofensiva pelo embaixador britânico, né, então ela vai gerar o protesto da população brasileira e do imperador Dom Pedro II, que foram às ruas tomando pela população, fazendo manifestações contra essa medida tomada pelos ingleses. Então, o caso foi levado pela arbitragem internacional e foi julgada pelo Leopoldo I, da Bélgica, né? Que era tio da rainha da rainha inglesa Vitória. Né? Então, foi escolhido como árbitro, né? E isso vai fazer com que, né, o governo, né, pagou a indenização e, nesse caso, a Inglaterra saiu vitoriosa. Uma das coisas que nós devemos levar em consideração também, né, é que no século XIX não existia um órgão que nós falamos sempre, né, que é a questão da ONU. A ONU hoje ela funciona como um instrumento de, né, balancear né, os acontecimentos e os atritos, né, no nosso assim no mundo, evitando guerras. Só que naquele período eles escolhiam um rei, né, que estava fora dessa questão, para criar um tribunal, né, para julgar esses acontecimentos. No caso, Leopoldo I, ele era ligado assim, à família britânica. Então, ele vai arbitrar a favor dos seus interesses. No caso, aí, isso vai fazer o que ele favoreça, né? No caso, aí, a sua sobrinha, a Vitória, né? A rainha Vitória, né? E isso vai fazer com que o Brasil rompa também, né? A questão mediante, né? O favorecimento, né? Mediante ao parecer favorável, né? No caso aí, no caso do... Eu errei, desculpa. Então, assim, a questão de que, assim, ele favoreceu ao Brasil, né, dado pelo rei belga, o governo brasileiro exigiu, né, então, mediante parecer, né, favorável ao Brasil, né, dado ao rei belga, o Leopoldo I, o governo brasileiro exigiu a devolução do montante pago como indenização e além de um pedido formal de desculpas pelos governos ingleses. Então, a Inglaterra não cumpriu nenhuma das exigências, né? E as relações diplomáticas entre os dois países foram rompidas em 1863, sendo reestabelecida em 1865, quando o caso terminou, o que somente ocorreu durante a Guerra do Paraguai, com um pedido formal de desculpa da Inglaterra ao Império Brasileiro. Então, aqui, né, essa questão, né, voltada, né, então, algumas questões arbitrárias, né, que nós estávamos discutindo. Então, o Leopoldo I, ele tomou essa decisão, que foi favorável ao Brasil. Isso vai, de uma certa forma, abalar as estruturas ou a diplomacia entre os dois países, e isso vai fazer, né, com que o Brasil e a Inglaterra rompesse esse acordo diplomático que já vinham desde né, da vinda da família real em 1808, né, aqui para o Brasil. A gente já estudou sobre isso, sobre as guerras napoleônicas, aquelas coisas todas. Então, nesse sentido aí, né, no caso, tem um discurso que foi, né, a pedida de desculpa. Então, tenho honra, né, de depositar às mãos de Vossa Majestade Imperial a carta pela Sua Majestade Rainha Vitória, né, se dignou a acreditar-me com o envio em missão especial junto à Vossa Majestade Imperial.
e suplico a Vossa Majestade, né, digne a acolher com a sua, né, reconhecida benevolência a segurança de sincera amizade e expressões que fui encarregado de transmitir por Sua Majestade, a Rainha, e pelo governo. Estou incumbido em exprimir a Vossa Majestade Imperial o pesar com a Sua Majestade, a Rainha viu as circunstâncias que acompanharam a suspensão das relações de amizade entre as coroas, né, as cortes do Brasil e da Grã-Bretanha, e de declarar que o governo de Sua Majestade nega de maneira mais solene qualquer intenção de ofender a dignidade do Império Brasileiro, que Sua Majestade aceita completamente e sem, né, reservas, né, da decisão de Sua Majestade, o Rei, né, dos belgas, e será feliz nomear ministro para o Brasil. Então aqui nós temos o discurso, né, entregado, né, pelo, né, o Sir, né, Taunton, né, que foi entregue aí ao Dom Pedro II. Então, só que, né, dentro desse sistema, o Brasil ainda vai ter outras relações turbulentas no nosso território. No caso, né, o Brasil ele precisava muito da navegação para o interior do Brasil usando o Rio da Prata, né? Uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: o Brasil, como país continental que é, né, ele precisava circular mercadorias, né, do seu litoral para o interior. Só que, naquele período, não havia estradas ligando portos como o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Salvador, para províncias, né, mais afastadas do litoral. No caso, a província do Mato Grosso, a província do Grã-Pará, né, essas províncias mais distantes. Então, no caso aí, o Brasil ele usava o Rio de la Plata, o Rio da Prata, que era uma região disputada desde o período da colonização por portugueses e espanhóis, depois com a fragmentação da América Espanhola também por brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios, né, porque ali era uma rota de circulação de produtos, né? Então, ambos esses países buscavam, né, controlar aquela região para poder, né, de uma certa forma ou de outra, poder escoar seus produtos e chegar até o interior do seu território, no caso o Brasil. Ele usava, né, esse rio para chegar até a província do Mato Grosso, né? Então isso é importante da gente sempre estar frisando. E esse acordo, né, houve acordos, né, que vai possibilitar a navegação desse rio. No caso, o Tratado de Madrid, de 1750, né, que estimulava as fronteiras entre as duas colônias, né, entre colônias portuguesas e espanholas, né? Então, houve esse acordo, né, em 1750, né? Então, onde os colonos brasileiros poderiam entrar e poder usar o Rio de la Plata como uma rota para circular suas mercadorias. E em 1801 houve o Tratado de Badajoz, né? Então ratificou aquela decisão. Então houve né, um outro acordo que vai ratificar, que vai garantir que esse direito ao uso, né, do rio, tanto por portugueses e tanto por espanhóis, deveriam ser garantidos. Então, após a emancipação política do Brasil e da Argentina, do Uruguai, do Paraguai no século XIX, os interesses das navegações na região passou a ser disputado pelas jovens nações. Então, o Brasil recentemente, né, garantir a livre navegação pelo Plata para atingir o centro-oeste. Ainda havia o temor de que os países platinos, como Uruguai, Paraguai e Argentina, formassem uma única nação, né, colocando, né, dessa forma em perigo a presença brasileira na região. Então, né, em 1828, quando houve a Guerra da Cisplatina, né, no caso aí a Inglaterra ela vai intervir, garantindo, né, a independência do Uruguai, né? Mas qual era a intenção? Quem foi que apoiou a Cisplatina para se libertar do Brasil? No caso, a Argentina. Qual era a intenção da Argentina? Que o Uruguai se anexasse, né? Se tornasse se tornasse parte do território argentino. Fato de que não aconteceu. Só que, né? Isso vai fazer com que
a tensão entre os dois países continuasse lá no topo, né? E isso não vai mudar, né? Então a gente vai ver que vai ter outros movimentos, né? Que vai levar a uma das guerras mais sanguinárias da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai, né? Que a gente vai ver na próxima aula. Então, assim, essa grande rivalidade, né? Vai surgir e vai aflorar-se dentro desse cenário. Ainda mais por conta de uma questão importante, né? Para aquele período, levando em consideração que naquele período o mundo ele tinha uma outra forma de se organizar. Bem, o Paraguai, quando ele se torna um país independente, o Paraguai não tinha uma saída para o oceano. E isso era um problema muito sério para nós pensarmos aí. Então, como é que vai circular essas mercadorias? Né? Porque quando a gente fala em Guerra do Paraguai, né, por que, que o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai lutaram? Né? Então, por quê? Né? É isso que nós devemos levar em consideração. E qual era o maior medo do Brasil? De que Argentina, Uruguai e Paraguai se tornasse um país grande e forte na região e conseguisse, né, lutar com o pé de igualdade pela hegemonia territorial na América do Sul. Isso impedindo o Brasil a usar o Rio da Prata, né, para poder levar produtos e pessoas até o interior do nosso território. Né, então, nesse contexto aí, né, dentro do Cone Sul, vai fazer com que haja esses conflitos. Bem, então, o primeiro conflito que nós vamos ver aqui é um conflito de uma guerra civil na Inglaterra, assim, no Uruguai. Né? No caso, é a guerra contra Uribe e as Rosas, né? Que vai de 1851 a 1852, que é um modelo, né? Que é um sistema que vai ser da seguinte forma. A política do Uruguai ela sempre foi controlada por dois partidos, os brancos e os colorados. Né? Então, o Partido Branco, liderado pelo Manuel Uribe, né, que era formado pelos grandes latifundiários, os grandes estancieiros, né, os grandes pecuaristas, né, produtores de charque, que a gente já viu isso, né, na Revolução Farroupilha. Né, a Revolução Farroupilha foi quando o Brasil ele diminuiu a alíquota de imposto do charque uruguaio e aumentou né, o imposto do charque gaúcho. Né? Então, nesse sentido, né? Então, os blancos eles representavam esses grandes latifundiários. E os colorados, liderados pelo Frutuoso Rivera, né, comerciante de Montevidéu e pró-Brasil. Então, nesse sentido, nós temos dois grupos, né, lutando pela supremacia política no Uruguai. No caso aí, vai entrar na história, né, o Brasil não tinha recursos para entrar na guerra. Né? O Brasil não tinha recursos para entrar na guerra e o Brasil ele precisava dar apoio, no caso aí, ao Partido Colorado, ao Rivera. Né? Então, o que o Brasil vai fazer? Né? O Dom Pedro II vai fazer? Ele vai convocar, no caso aí, né, o Barão de Mauá e vai fazer com que o Barão de Mauá ele entre em guerra contra o Barão de Mauá, ele vai financiar os colorados. Tem uma fala que eu acho que é bem interessante, se vocês assistirem o filme do Barão de Mauá, né, com o Paulo Betti, ele vai dizer o seguinte: o Brasil não pode entrar em guerra contra o Uruguai, mas eu posso. Né? Então, o Brasil, de uma forma indireta, ele vai usar o Barão de Mauá para poder, né, financiar a guerra civil entre brancos e colorados ali no Uruguai. E isso é um problema, né, que vai vai continuar depois desse momento. Então, no caso, em 1851, houve a primeira intervenção, né, na região de La Plata, né, do Manuel Uribe, né, líder dos blancos, ao assumir a presidência do Uruguai. Né, procurou estabelecer aliança com o Manuel das Rosas, né, então Juan Manuel das Rosas, que era governante de Buenos Aires, né, na Argentina, e a pretensão de que Rosas era anexar o Uruguai para recompor o antigo vice-reinado da Prata, né, e a hegemonia na Argentina. Então, no caso aí, né, aquela questão que nós temos aquela ilusão de que a rivalidade brasileira ela é com a Argentina por conta do futebol, então isso aí foi por águas abaixo, né? Então, a questão de que o Brasil nutria uma rivalidade com a Argentina para tentar controlar aí, no caso, né, a hegemonia ali na região. Né? Porque, no caso, o Rosas queria ele apoiava os blancos e o Brasil
né, não pela imagem, né, do Dom Pedro II, mas pelo Barão de Mauá, vai apoiar quem? Vai apoiar o Partido Colorado. Nesse caso aí, né, então, contra essa aliança, né, levantou-se o Brasil, apoiando o Rivera e o Partido Colorado. Então, o governo brasileiro passou, né, a acusar o Uruguai de invadir fronteiras e atacar fazendas gaúchas. Né? Então, a questão de você precisa ter um motivo para, né, ter uma guerra. E essa guerra, o Brasil usou os artifícios de uma possível invasão uruguaia no território do extremo sul do nosso território. Então, a intervenção militar brasileira contra o Uribe, né, no caso, né, esse aqui é o presidente da Argentina, no caso, né, o Juan Manuel Rosa. Né, então, ele vai, né, ser aquele que vai, né, apoiar os brancos. Então, a intervenção militar brasileira contra o Uribe, né, então, provocou a entrada de Rosas no conflito. Então, aproveitando o momento em que Rosa estava com a atenção voltada para a guerra contra o Brasil, o general argentino Justo José Urquiza, né, comandou as províncias da Argentina, né, de Corrientes, né, e Entre Rios contra Rosas. Após a derrota de Uribe, o Brasil apoiou Urquiza, né, para derrotar Rosas em 1852. Né? Então, no caso aí, né, diferentemente do Brasil, que era um império, né, as repúblicas ao redor do nosso território, elas eram, né, repúblicas militares. Então, elas eram governadas por, né, generais, por comandantes, por marechais ali na região. Então, no caso aí, né, o Rosa, ele tinha um opositor muito ferrenho, que no caso aí era o Urquiza. Né? Então, o Urquiza vai aproveitar né, essa questão tão profunda e ele vai dar o golpe em 1852, que vai causar, né, o fim do governo Rosas. E nós temos também a guerra contra o Aguirre, que vai de 1864 a 1865. Então, conflitos, né, os conflitos internos no Uruguai, né, prosseguiram entre brancos e colorados. Né? Então, os brancos retornaram ao poder com Aguirre, e o Brasil, então, resolveu intervir novamente, né, apoiando os colorados, que era liderado pelo Venâncio Flores, né, líder dos colorados, que sucedeu, né, o Frutuoso Rivera. Então, o Aguirre, né, no caso aí, ele obteve apoio de Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai. Né, o Paraguai, ele se liberta da Argentina, ele vai se tornar um país, né, e é um país governado por um militar, que no caso aí primeiro vai ser o pai do Solano Lopes, que vai ser o primeiro presidente. Depois, né, depois do presidente, no caso do pai né, do Solano Lopes falecer, quem vai, né, liderar será ele, tanto é que a guerra do Paraguai será contra o Solano Lopes. E isso vai fazer com que, né, o Solano Lopes ele vai, né, apoiar, ele vai entrar, né, dentro desse sistema de hegemonia na região, e isso vai ter alguns problemas muito sérios. Então, no caso aí, né, o Solano Lopes ele pretendia anexar regiões para ter acesso ao Oceano Atlântico. Né? Então, a esquadra brasileira bloqueou o litoral uruguaio e algumas tropas também atacaram o terra. Então, o Aguirre, né, ele vai apoiar esse sentido, né, do Paraguai buscar, né, uma saída para o oceano. Então, no caso aí, Aguirre renunciou e Flores, né, com o apoio brasileiro, tomou a presidência do Uruguai. Então, os paraguaios romperam relações diplomáticas com o Brasil, estabelecendo, né, o começo de um longo conflito, né, armado na América do Sul, no caso, a Guerra do Paraguai. Né, então, no caso aí, né, então a importância, né, que nós temos que pensar em, primeiro, a importância da estrutura portuária. Né, então, o porto, né, ali da região da Bacia do Plata. Né, o porto de Montevidéu, que também vai ser uma questão muito importante aí naquela região. Né, então, aqui nós temos um exemplo, né, como é que era usado o Rio de la Plata, né, como uma forma, né, que o Rio de la Plata ele vai desembocar, né, ele vai acabar, né, forçando, né, dentro dessa região até, né, nesse sentido de que vai promover o conflito. Bem, então, né, acredito, né, que
o que nós tínhamos que trabalhar hoje era isso, né? Então, a questão da Guerra do Paraguai, ela vai ser muito impactante, né, para o Brasil, né? Porque vai fazer com que o Brasil ele gaste muito dinheiro e vai fazer com que o Brasil mergulhe numa crise econômica naquele período. Isso vai ser um problema muito sério para nós também. Bem, então agradeço a todos, né? Então peço desculpa pelo problema que nós tivemos essa semana. Então agradeço a todos, espero que tenha sido bem claro. Qualquer dúvida estou à disposição. Então até a próxima. Muito obrigado e até mais.